Qual a importância da mensagem de Paulo sobre unidade nesse contexto, Marcelo? Cara, eu diria o seguinte, que a mensagem de Paulo sobre unidade, presta atenção nisso, ela é fundamentalmente conectada com a visão dele do evangelho. Ou seja, para Paulo, não é assim, eu tenho a mensagem do evangelho numa mão e tenho a mensagem da unidade em outra mão, como se a unidade fosse um tipo de acréscimo ou de uma coisa de uma segunda categoria. O evangelho, para Paulo, implicava, sem dúvida, numa visão muito radical de unidade naquele mundo. E, cara, isso aí daria, assim, pra gente ficar horas, mas, assim, talvez para ser um pouco curto, o mundo grego, romano, era um mundo altamente hierarquizado, muito mais do que hoje. Porque, óbvio, hoje a gente tem hierarquias mais, assim, implícitas, né? Quem ganha mais está no topo, quem ganha menos está embaixo. Não existem castas. O mundo antigo, cara, ele era dividido, assim, em termos hierárquicos, de modos muito mais rígidos, de acordo com a sua etnia, de acordo com o seu status, se você era cidadão romano ou não, se você era homem ou mulher, né? Claro, essas coisas ainda fazem diferença hoje, infelizmente, né? Há discrepâncias por gênero, por padrão social, por cor de pele, essas coisas estão presentes. No mundo antigo, essas coisas eram radicalizadas, mais exacerbadas. Quando Paulo pega a mensagem dele e fala o seguinte, porque agora em Cristo Jesus, né? E quando ele fala agora, para Paulo agora é um termo importante, né? Em grego o nun, N-U-N, ao agora, né? Ele tenta enfatizar que algo novo aconteceu com a ressurreição de Jesus. É sempre isso, né? Para Paulo, a ressurreição de Jesus marca a inauguração do novo céu, da nova terra, que ainda não está efetivada, é claro, tem morte, dor, pecado, destruição, injustiça, idolatria em todos os cantos da terra, mas na ressurreição de Jesus, agora, o novo céu, a nova terra já foram inaugurados. Você fala agora, isso Gálatas 3, 27, 28, aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não há mais judeu ou grego, não há homem ou mulher, e não há escravo nem livre. Não, essas diferenças que organizam todo esse mundo que a gente vive, elas são irrelevantes no evangelho. Veja só, um outro caso que a gente vê, né? Vai para Romanos, só assim, nossa, Paulo, por que você gasta tanta coisa falando que tem que comer, não tem que comer, fortes, fracos, né? Bom, um dos contextos importantes da igreja de Romanos é que é uma igreja dividida. Bom, isso aí, eu sei que você já fez um episódio só sobre Romanos aqui, que foi muito bom, e vocês tratam disso com detalhes, né? Então o pessoal pode assistir esse episódio que foi lindo, por sinal. Mas vale a pena falar isso, porque era uma igreja dividida, tem várias inferências do porquê, mas é muito claro o jeito que Paulo vai trabalhar nos dois grupos, e vão dizer que todos são indesculpáveis, aí ele vai tratar os gentios como circuncidados pela fé, aí ele vai tratar, vamos dizer, a apostasia do povo ali do tempo dele, que ele chora, capítulo 9, 10 e 11. Depois ele vai de forma prática, e aí vai falar de novo de comida e tudo, no capítulo 13, 14, e vai falar de forma prática como deve viver em comunhão. Todo o capítulo 12 até o 16 é sobre essa unidade em Cristo. Perfeito, cara. E isso é tão forte para Paulo que está presente praticamente em todas as cartas dele. Em Efésios isso tem, né? Então é um tema que se repete, que é o seguinte, veja só. A barreira que dividia vocês, as motivações, as características, a ideologia ou a teologia que dividia vocês em Jesus Cristo foi colocada ao chão. Ela foi destruída. Então, por causa de Jesus Cristo, não faz sentido vocês mais se dividirem. E veja, e daí que é uma coisa complicada e importante. Isso deveria ter implicações para a forma de vida deles, né? Porque às vezes a gente ouve isso hoje em dia e fala assim, ai, que lindo, então somos todos iguais? Peraí, você está entendendo o que isso implica no modo da gente viver? Será que a gente olha hoje para uma igreja e a gente vê divisões radicais de status, de condições de vida, de importância, de lealdade, etc. Será que isso está refletindo aquilo que é uma realidade espiritual que a gente prega? Então, por exemplo, o último exemplo que eu vou dar aqui desse tema para a gente conversar. Mas na primeira carta aos Coríntios, tem aquela famosa passagem que todo mundo cita na Santa Ceia. Vai fazer a ceia na igreja, então abre lá em 1 Coríntios 11, né?
e lê a passagem linda que Paulo está falando lá. Mas, cara, o que Paulo está falando lá? Paulo está falando o seguinte, ó, tem um problema fundamental nessa igreja. Essa igreja está dividida. E sabe como ela está dividida? Ela está dividida entre ricos e pobres. É assim que ela está dividida. Os ricos têm um certo lugar e os pobres têm um lugar pior nessa igreja. Por que a igreja é assim? Ah, porque o mundo romano inteiro funciona assim. No mundo romano, uma casa cabia no máximo 25 pessoas dentro de uma casa de um rico, tá bom? Onde ficavam os pobres, os escravos ficavam fora. Você ia jantar na casa do seu amigo rico, lá numa cidade de Corinto, você entrava e o escravo ficava fora, passando fome ou comendo o resto. Eles iam para o culto numa casa de um rico em Corinto, eles entravam, os ricos, ceiavam, depois juntavam todo mundo para orar. Os pobres e os escravos estavam ficando onde? Estavam ficando para fora. Paulo falou o seguinte, peraí. Como é que vocês juntam todos na hora da oração, levantam o cálice, dividem o pão e falam que somos todos um, se na própria prática do modo de vocês ser igreja, há uma divisão entre os que têm e os que não têm? Essa expressão no grego. Vocês estão divididos entre os que têm e os que não têm. Ok, esse é o jeito que o mundo romano está estruturado. Mas isso aqui não é um mundo romano. Isso aqui é o reino de Deus entre vós. Se isto é o reino de Deus entre vós, então isso precisa reorganizar o modo que vocês convivem.